Fala galera, tô em Camboinhas, o bairro mais classudo de Niterói, o metro quadrado mais caro de Niterói. A obra do Trópico Camboinhas. Já imaginou morar a poucos passos da praia e ainda curtir esse visual da lagoa? Aqui no Trópico Camboinhas. Camboinhas oferece o cenário, o Trópico oferece o roteiro perfeito, localizado. Camboinhas é o bairro mais caro de Niterói, no Rio de Janeiro. A área fica na parte da cidade que é banhada pelo Oceano Atlântico. Do outro lado, na capital, dá para ver Copacabana, o Pão de Açúcar e outros pontos turísticos. Mas nem precisa olhar muito para o rio, já tem beleza suficiente do lado de Niterói. Tem o Lago de Itaipu, o Parque Estadual da Serra da Tiririca e, claro, tem o mar. Quem quiser morar lá, precisa desembolsar pelo menos R$10 mil por metro quadrado, segundo o Secov Rio, o Sindicato da Habitação. Na internet, você acha apartamentos que variam de 500 mil até 4 milhões de reais, dependendo da localização no bairro. Muita gente endinheirada quer morar em Camboinhas, e muita construtora quer erguer prédios bem chiques e bem caros por lá. A gente já sabe que especulação imobiliária nas praias é algo bem comum e que prejudica bastante o ambiente. Sabe também que afeta os moradores mais antigos, as pessoas que viviam no lugar antes do mercado crescer o olho em cima dele. A área de Camboinhas já fez parte de uma colônia de pescadores que agora ficaram restritos ao bairro vizinho de Itaipu. Mas antes, muito antes dos pescadores e dos endinheirados de Niterói, Camboinhas já foi território de povos que ocupavam a costa brasileira, povos que viviam da pesca também. É coisa de uns 9 mil anos atrás. E foi lá que fizeram algo que era comum nos litorais e nas margens de alguns rios, os sambaquis. Sambaqui? Sambaqui. Sambaqui. Um sambaqui. Sambaqui. Se você não sabe o que é um sambaqui, então fica com a gente para entender melhor. E se você já sabe, fica também para ouvir sobre uma disputa entre a especulação imobiliária e a preservação desse patrimônio histórico. Eu sou Jéssica Almeida. Eu sou Vinícius Luiz e esse é Pelo Avesso. Esse é o terceiro episódio da temporada Ressurgências e aqui a gente revira histórias sobre o Brasil que vão além da invasão dos portugueses em 1500. Mais do que contar essas histórias, a gente quer buscar nelas novas possibilidades de futuro. É isso? Já começou? Já começou. Estamos no bairro de Camboinhas, né? Que é um bairro mais recente, digamos assim, em relação à ocupação mais antiga ali de Itaipu, que é uma ocupação, uma colônia de pescadores centenárias que está ali. Esse é o Anderson Marques Garcia. Hoje sou professor do curso de bacharelado em arqueologia da UERJ, junto com o professor Fernando Osório de Almeida, coordeno o Núcleo de Pesquisas Arqueológicas Indígenas. Eu e a Jéssica encontramos com o Anderson em frente ao Sambaqui de Camboinhas, num quiosque com vista para o mar. Eu sei que você não pode ver o cenário, mas dá para ouvir o som das ondas de fundo. O som das ondas e, às vezes, de hits dos anos 90 que estavam tocando no quiosque. Junto do Anderson também estava a Michele. Bom, eu sou a Michele Mayumi Tizuka, sou arqueóloga, mas eu sou geóloga de formação. Trabalhei muito na área de arqueologia, né? Trabalho até hoje também. A Michele é do setor educativo do Museu de Arqueologia de Itaipu. Itaipu, o bairro de Niterói, não a hidrelétrica. Os dois, ela e o Anderson, é que vão contar pra gente sobre os sambaquis e mais especificamente sobre o Sambaqui de Camboinhas. Nós resolvemos ir até lá depois que uma notícia sobre a construção de um prédio no meio do sítio arqueológico chamou nossa atenção. Mas a gente ainda vai chegar lá. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de sambaqui. Ou melhor, qual o consenso atual entre o pessoal da arqueologia sobre o que é um sambaqui. É que ao longo dos anos, cientistas apresentaram teses diferentes sobre essas formações. Esse termo, sambaqui, né, ele é um termo de origem tupi-guarani, né, que vem de tambaqui, que significa monte de conchas. Para quem olha de longe, o sambaqui pode parecer um morro qualquer, mas o tamanho varia. O nome foi dado por indígenas que apresentaram esses montes de conchas para os colonizadores lá atrás.
Nessa época, eles já eram lugares ancestrais para os indígenas, porque eles já não faziam mais sambaquis. As primeiras pesquisas sobre o tema colocavam em dúvida se aquela era uma formação feita pela ação humana ou se era algo natural. É algo que já existia na natureza, se formou sozinho, ou foram pessoas que geraram esses montes de conchas. Então esse era o primeiro embate que existiu ali no finalzinho do século XIX e durou algumas dezenas de anos. Anos mais tarde, algumas pesquisas nos sambaquis de Santos, em São Paulo, começaram a mostrar que aqueles montes tinham sim dedo humano. Ou melhor, mãos indígenas. Além de ossos humanos que estavam aparecendo, tinham carvões e estavam mostrando uma presença de atividades humanas ali. Eles chegaram à conclusão de que não era simplesmente um monte formado pela ação da água e do vento, por exemplo. Aí, quando se tem essa percepção, né, se aceita definitivamente, sambaqui é algo cultural, é antrópico, se tinha então a ideia, um novo modelo de interpretativo geral, é que os sambaquis eram restos de alimentação, eram restos de concha, principalmente, né, que essas pessoas que viviam na costa estavam comendo moluscos, descartavam, né, essas conchas, né, de bivalvos, né, de gastrópodes, iam se formando montículos de concha ao passar do tempo. Essa noção de que o sambaqui era um depósito de restos de alimento era bem difundida e até aparece no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Chegaram à casa da velha. Era baixa, caiada e coberta com as pesadas telhas portuguesas. Ficava um pouco afastada da estrada. À direita havia um montouro, restos de cozinha, trapos, conchas de mariscos, pedaços de louça caseira. Um sambaqui, a fazer-se para gáudio de um arqueólogo de futuro remoto. O entendimento é de que o sambaqui era um lixo mais ou menos organizado dos antepassados. E spoiler, essa visão já foi superada. Praticamente foi só no início dos anos 90, finalzinho dos anos 80, que surge um novo paradigma, uma nova ruptura nesse modelo interpretativo, só que, nesse momento, a ideia era o quê? Que eram montículos construídos intencionalmente, relacionados então à construção de um espaço para morar em cima, né? Sambaquis enquanto espaço habitacional. Usar o sambaqui enquanto espaço habitacional. Se a gente parar para pensar, é mais ou menos o que as construtoras querem fazer hoje em dia. Mas é lógico que naquela época isso não envolvia milhões de reais. E aí, na verdade, vai ser somente uns 10, 15, né, quase 20 anos depois, que na verdade surge uma outra percepção em relação a essas construções, né? Sim, sambaqui é antrópico, sim, sambaqui é construído, mas aí a questão é, beleza, mas qual é a finalidade dos sambaquis? Uma nova interpretação veio da arqueóloga Maria Dulce Gaspar, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que na verdade que os sambaquis eles não teriam então como motivador inicial ou principal a construção, né, o aterramento de um determinado lugar para morar em cima, mas um espaço construído, né, para receber os mortos daquela sociedade. Então, era isso. Os sambaquis eram usados para o sepultamento das pessoas. Junto com os corpos, eles colocavam conchas que têm calcário e ajudam na conservação dos ossos. Também eram colocados objetos, restos de carvão e de animais. E pelo que as pesquisas indicam, os indígenas da época seguiam mantendo uma relação com os mortos que eram guardados no sambaqui. Em alguns casos, né, são colocadas algumas interpretações que são feitas como se fossem aberturas novamente por essas populações para depositar materiais arqueológicos, possíveis oferendas daqueles indivíduos, né, que estavam sepultados ali. Essas modificações no sambaqui são identificadas pelo período em que as camadas foram sendo acrescentadas ao longo do tempo. Tudo indica que os povos mantinham as formações por muitos anos. Os sambaquis são encontrados principalmente no litoral, mas também aparecem na beira de rios no interior. Um dos mais antigos estava bem ali, na nossa frente. E ele não é o único da região. Tem a Lagoa de Itaipu, que está aqui do nosso lado, como muito provavelmente o espaço que teria sido o centro social, né, de ocupação desse espaço, dessa porçãozinha aqui do litoral, né? O primeiro sítio arqueológico que foi conhecido, que foi identificado aqui, foi a Duna Grande, que já fica ali no outro lado do canal. Além de Cambuinhas e Duna Grande, tem também o Sambaqui Duna Pequena.
Bom, aí tem algumas curiosidades. Por exemplo, que tamanho tem um sambaqui? Então, em relação ao tamanho dos sambaquis, varia. Mas varia de uma forma muito gritante. Então, assim, os maiores sambaquis que nós temos, eles estão lá em Santa Catarina, né? Esse que eu comentei com vocês, o Jabuticabeira 2, o Garopaba do Sul, o Cabeçudas. São sítios, sabe, são dezenas de metros de altura, né? O sambaqui de Camboinhas não parece muito alto, mas depende do ponto de vista. Em termos de extensão, ele tem de 300 a 500 metros de diâmetro. E é sempre bom lembrar que são formações muito antigas, em terrenos que passam por transformações. Então, ele pode já ter sido alto um dia. Outra pergunta: só tem sambaqui no Brasil? A resposta é sim e não. Melhor, não e sim. Um sambaqui igualzinho aos que são encontrados aqui? Talvez não. Mas montículos de concha feitos por seres humanos? Sim. Ali do Brasil. Tem no Uruguai, por exemplo, né? Mas a gente tem na América do Norte, tem no Alasca, tem no Japão, sabe? Eu acho que todos os continentes, no continente africano tem, né? E aqui no Brasil, a cultura dos sambaquis desaparece cerca de 1000 anos atrás, ou seja, bem antes do início da colonização. Mas é importante dizer que não é que os sambaquianos tenham desaparecido. Os sambaquis é que pararam de ser construídos há mais ou menos 1000 anos. Olá, aqui é a Jéssica e eu queria aproveitar a pausa para lembrar que Pelo Avesso é apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Depois da aula teórica sobre os sambaquis, o Anderson e a Michelle levaram a gente para a aula prática. Conhecer o sambaqui de perto. E bastou atravessar a rua. Ali o terreno que a gente estava conversando, né? Que rolou aquela discussão que você estava me perguntando da construção do que está para acontecer. Esse prédio está aqui desde quando mesmo, Michelle? 2002, mais ou menos. Que esse já foi construído também sobre o sítio, né? Só que é desse período anterior, né? Que não estava acontecendo nenhuma pesquisa e que se acreditava que o sítio tinha sido destruído e que ele não era necessariamente aqui. Teve uma época em que o sítio foi considerado destruído. Isso facilitou a urbanização da região e alguns prédios foram construídos na área do sambaqui. Você pode descrever para a gente mais ou menos a paisagem por conta da questão bom nisso, Bom, deixa eu ver, a gente está aqui, na verdade, na Avenida Beira-Mar, né, que é uma rua que ainda ela é de terra. A gente consegue ver aqui na esquerda uma placa até de previsão de obra, né, de pavimentação e drenagem. Aí a gente tem localizado aqui como se fosse a frente marítima, né? Então é um setor que a gente chama lagunar marítimo também, né? Que a gente tem tanto a parte voltada para o litoral quanto também a parte lagunar em função da Lagoa de Itaipu. O sambaqui de Camboinhas, ele está, digamos assim, toda junto com a Duna Pequena nessa frente lagunar, né? Nesse setor que a gente chama ainda de restinga também, dentro da área de proteção permanente, que seria de proteção dos ambientes de restinga. Até a Michelle fazer essa descrição, a gente ainda estava na rua. Depois fomos para a área do sambaqui de fato. Então foi mais ou menos nessa região. A gente está a uns 50, 60 metros, né, de distância desse prédio que foi construído na década de 2000, que foi mais ou menos nessa região que nós fizemos a nossa escavação em 2002. Aqui o Anderson se confundiu. A escavação que eles fizeram foi em 2022. Porque a gente começa a encontrar em superfície já algumas evidências de conchas, poucas, mas fragmentadas na superfície. Essas coisinhas brancas aqui, então? São alguns fragmentinhos, ao que me parece. Deixa eu ver. Não, nesse caso aqui não é mesmo, mas ali adiante tem. Foram evidências como essas que ajudaram a comprovar que o sambaqui de Camboinhas não estava totalmente destruído. Essa placa veio a partir daquele processo que vocês... É uma placa que a gente instalou, foram vocês, né, no finalzinho das escavações que a gente fez. Então, através de recursos assim, né, de alguns coletivos aqui também da região oceânica, de projetos de incentivo
Fomenta a Cultura, a gente conseguiu uma verba para poder instalar. A placa tem a marca do IPHAN e anuncia que ali fica o sítio arqueológico Sambaqui Cambuinhas. Tem também algumas informações sobre destruição e retirada de objetos do local, além dos contatos do Instituto. Então a gente fez esse trabalho de sinalização, mas infelizmente algumas a gente já perdeu também. E tinha uma outra placa também da entrada do Sambaqui de Cambuinhas, junto da Avenida Beira-Mar, né, onde nós acessamos essa área verde, só que é uma placa que periodicamente ela vem sendo removida. Tinha uma aqui também, nessa descidinha, né? Que os morões eles foram inclusive cortados, então era uma placa dessa também. Então é a disputa, né? Eles É. colocam, o pessoal tira. Nós nem precisamos andar muito para encontrar uma evidência arqueológica. E no caso, não fui eu nem a Jéssica que encontramos. Foram o Anderson e a Michele. É que eles já têm o olho treinado para isso. Eu só sempre acho que eu vou pisar Acho numa que tem cobra. alguma coisa aqui, Michele. Eu só fico pensando assim, será que eu estou pisando? Eu sempre acho que eu vou pisar numa cobra. Olha só, não, essa é uma possibilidade. Olha a diferença da declividade do terreno. Sim. Então tudo isso que a gente tem aqui, pacote arqueológico, eu acho que tem um artefato ali. Isso não foi colocado aqui agora não, tá? Aí, Michele, a gente tinha rodado por aqui. Aqui. E tá cheio de concha. Aqui. Ah. Descreve esse que você achou. Então, isso aqui é um bloco de rocha de aproximadamente 15 centímetros por 10 centímetros de largura. Tem uma espessura aproximadamente de uns 8, 7 centímetros também. E ele é feito de uma rocha extrusiva, de uma rocha vulcânica provavelmente. Assim como eu estou vendo a superfície, só a parte externa da rocha, é muito difícil de falar com mais certeza sobre a matéria-prima, mas pode ser um diabásio, que é uma rocha que ocorre um pouco aqui na região, mas não tanto, né? Ele não é um instrumento, aparentemente, que ele foi modificado a sua superfície intencionalmente, no sentido, estou fazendo uma lâmina de machado, estou fazendo um outro instrumento ativo, mas ele tem uma série de ranhuras na superfície que podem sugerir o uso dele, né, como instrumento, como por exemplo, para fazer a moagem de grãos, né, ou usando parte da superfície dele para fazer a modificação de um outro instrumento, como por exemplo, uma lâmina de machado que é feita por polimento. A pedra tinha umas ranhuras que lembram muito as de uma tábua de cortar muito usada. Ela também podia se passar por um amolador de faca feito de pedra. Foi muito surpreendente encontrar esse objeto só com alguns passos de caminhada. Eu sempre imaginei que descobertas desse tipo só aconteciam depois de dias de escavação. A gente vai pegar o ponto georreferenciado do sítio, vai fazer a coleta do material, fazer a higienização posterior, catalogação e análise para ele ser incorporado aos artefatos que nós temos aqui no sítio. Só então é que vai dar para saber qual a idade das intervenções humanas na pedra, por exemplo. Depois de encontrar esse artefato, o Anderson foi para um lugar mais longe e mais íngreme e veio de lá com outro achado. O Anderson comentou que a gente fez as escavações. É nessa área aqui, esse Moroni estava fazendo essa marcação. Oi! Cadê? Não quer trazer para cá? Porque acho que para eles aí é meio... Não, vou mostrar, vou subir um pouquinho para mostrar para o povo. Aqui. Eu estava falando do material faunístico, os ossos de peixe, né? Fica bem didático. Isso é vértebra de um peixe cartilaginoso, muito provavelmente parente de arraia, parente de tubarão, uma coisa nesse sentido. Essa vértebra tem potencial de revelar algum tipo de intervenção humana. É o pedaço de um ossinho que parece ter sido manipulado por alguma pessoa. Parece que foi cortado mesmo por uma lasca. Olha aqui a quantidade de concha de superfície aqui. Aqui vocês podem ver, inclusive, tá fácil. Realmente estava muito fácil de ver. Para onde se olhava, você via fragmentos de concha. Mas as conchas não estavam sozinhas. Mas é claro, como a gente está numa área urbana, próximo de uma praia bastante movimentada, além dos artefatos líticos relacionados ao passado pré-colonial, o que a gente encontra também? Tampa de garrafa PET, garrafa de vidro de cerveja, outros materiais relacionados à ocupação atual, né, dessa região, que infelizmente acabam impactando o sítio, né? Restos de materiais construtivos. Então, existe a ação do tempo, que já provoca modificações no local.
Mas também tem a ação humana, de quem visita a praia e não entende o que é aquele sambaqui. E das construtoras, que só enxergam terrenos onde, na verdade, existe um espaço sagrado construído por povos ancestrais. A Michele, que se ouviu agorinha mesmo, trabalha em projetos para conscientizar a população que vive naquela região. Existem algumas linhas que a gente nem chama mais de educação patrimonial em si, né? Mas a gente utiliza o termo educação para o patrimônio cultural, né? Que é para trabalhar assim de uma outra forma, para a gente promover esse incentivo à educação, de uma certa forma preservar, né? Atuar também. O Museu Arqueológico de Itaipu, onde ela trabalha, tenta chegar nas pessoas pelas redes sociais, mas também com eventos e conversas. É um trabalho que ajuda a gerar identificação entre quem vive ali agora e quem viveu há milênios, que é o caso da colônia de pescadores, por exemplo. Era ainda muito distante e hoje a gente consegue perceber que já começa a ter uma aproximação um pouquinho maior deles também entenderem que os povos sambaquianos, os povos originários que habitaram aqui, eles já tinham esse modo de vida da pesca artesanal. E isso tem sido bem interessante, porque eles têm entendido que, na verdade, esse modo de fazer a pesca, né, em si, seja através dos apetrechos de pesca, construção, saberes, né, fazeres também, já não é apenas, assim, né, entre muitas aspas, centenária, mas pode ser até milenar. Agora, você se lembra que lá no início do episódio, a gente falou que foi parar naquele sambaqui específico porque leu uma matéria no jornal? E aí, só uma coisa, do dia que encontraram o sepultamento, você estava passando por aqui e resolveu ir lá ver o que o pessoal estava fazendo? Não, vinha almoçar aqui do dia. E aí tava conversando com uma das arqueólogas que estava trabalhando ali, e aí sim que eu soube. Isso aconteceu em 2024. O Anderson foi almoçar e encontrou uma colega. Ela estava trabalhando no levantamento arqueológico de uma área do Sambaqui, onde existiu o plano de construir um prédio. Então, foi exatamente aqui, né? Na frente de onde nós estamos, depois eu vou mostrar para vocês o espaço, né? Por fora, né? Assim, o pessoal estava fazendo essa escavação, mas isso é importante de colocar, eles estavam agindo totalmente dentro da lei, não estou falando de nenhuma ilegalidade aqui, né? Porque assim, o que acontece? A gente tem dois grandes modos, digamos assim, de fazer pesquisa arqueológica no Brasil. O que a gente chama de arqueologia acadêmica e o que a gente chama de arqueologia contratada, arqueologia preventiva ou arqueologia de contrato. E o que a empresa de arqueologia encontrou naquele lugar virou reportagem no jornal O Globo, com o título Cemitério Ancestral? Arqueólogos analisam ossada encontrada no Sambaqui Cambuinhas. É que eles acharam os ossos de uma pessoa enterrada no Sambaqui. Era algo inédito para aquele sítio arqueológico. Até aquele dia, já tinham sido achados objetos cortantes, ossos de animais que foram cortados e até um almofariz, aquela vasilhinha que a gente usa para socar com pilão e fazer tempero, sabe? 2 anos antes, em 2022, Anderson e a equipe dele já tinham encontrado um osso de gente na região. Mas o sepultamento descoberto naquele terreno era uma coisa inédita. Ele é muito bacana porque, de fato, o sepultamento estava em contexto anatômico, né? São ossos que a gente via, apesar da decomposição da parte orgânica, né, do tecido, os ossos estavam na mesma posição. Então, era um sepultamento ou parte de um sepultamento. Por uma coincidência, o achado foi feito no Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril. A partir dali, foi feita uma mobilização de pesquisadores e moradores da região para interromper a obra. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e o Ministério dos Povos Indígenas agiram para suspender a construção. A construção do que se é previsto poderia ser evitada, já que é um prédio, né, assim, de interesse privado, né, também, não tem nenhum interesse social, por exemplo. Se falassem para a gente assim, que é o que acontece no município e em outros casos também. Vai precisar construir ou reformar uma maternidade, um hospital. Aí a gente avalia, né, também, e tem todas essas etapas assim como está seguindo esse. A obra foi embargada, mas ela fica em uma área considerada pela Prefeitura de Niterói como Zona Residencial Ambiental, segundo a Lei de Ocupação e Uso do Solo, sancionada em 2024. Na prática, as construções de residências na área estão autorizadas, desde que, abre aspas, associadas à inserção de parâmetros qualificadores do meio ambiente,
de recuperação ambiental e de menor taxa de ocupação do solo. Fecha aspas. Ou seja, a área em que o sepultamento foi encontrado pode sim se tornar um prédio. É possível que a construtora faça algum tipo de acordo para que isso aconteça. Então, vamos fazer, nessa área que a gente identificou um sítio arqueológico, vamos propor um canteiro, vamos propor uma praça, né? Enfim, nesse caso é mais difícil porque vocês vão ver ali a área já é pequena, então ou se constrói ou não. Os ossos da pessoa encontrada no Sambaqui estariam sob os cuidados da empresa Alaska Arqueologia, que é responsável por fazer a análise da área para a construtora. Na matéria do Globo, o Anderson questionou o fato de construírem prédios em cima de um cemitério ancestral. Seria como se alguém resolvesse fazer um condomínio no cemitério São João Batista, no Rio, no Bonfim, em BH, ou no Soledade, em Belém. Você acharia respeitoso com seus antepassados? Não, né? Pois é isso que está acontecendo. Essa questão da violação de cemitérios indígenas já rendeu muita discussão na internet. E quem disparou essa discussão foi a Bibi Inhatarame, que é uma indígena arqueóloga, que se tornou a consultora dessa temporada de Pelo Avesso. Jéssica, você que acompanhou mais o caso, você pode contar como é que foi? Então, a Bibi, ela é aluna da pós-graduação do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Ela está no doutorado. E aí ela foi convidada pela professora Lilian Panachuk, que também é do departamento, para falar sobre a pesquisa dela com uma turma da graduação. E é isso, a gente estava dialogando sobre isso, sobre como é ser um corpo indígena, como é a questão de sepultamentos e tudo mais. E aí aquela frase, que não é uma frase minha, é uma frase de um contexto norte-americano, de uma indígena norte-americana. E, enfim, tem toda uma história disso, é uma história que eu escutei na graduação. E aí, contando isso lá, eu falei a frase, né? De olha um túmulo branco, você vai preso, escava um cemitério indígena, você tem um doutorado. Essa fala dela acabou repercutindo muito no Twitter, ex-Twitter, né, atual X, e despertou muitos debates acalorados, né, como é típico dessa rede social. Mas o que ela queria, na verdade, era chamar atenção para a forma como as pesquisas arqueológicas que envolvem os sepultamentos de pessoas indígenas são desenvolvidas, e não só como elas são desenvolvidas, mas também os termos que são usados para se referir aos corpos das pessoas indígenas. É isso, porque as pessoas tratam ou como restos humanos ou como remanescentes humanos. Remanescentes humanos é o mais tratado, mas é um sinônimo para resto, né? E nossas pessoas não são resto de gente, nós somos gente. E eu falo muito isso, um exemplo que todo mundo tá careca de me ver falar, é sobre quando exumaram a monarquia lá na USP, né? E como que essas pessoas foram tratadas, né? Então, aqui ela está falando sobre a exumação da família imperial que foi feita lá em 2012, aí recebeu uma série de honrarias, sem contar aquele pote com o coração de Pedro II que desembarcou aqui no Brasil em 2022, né? E ele foi tratado como se fosse o rei em pessoa, o imperador em pessoa aqui, né? Sim, a reencarnação. É. Enfim, a compota de coração, uma coisa de muito mau gosto. Mas, amiga, eu queria que você contasse da pesquisa da Bibi. Então, a Bibi começou no mestrado e agora está desenvolvendo mais no doutorado a pesquisa com uma criança, um sepultamento de uma criança que foi encontrado na antiga terra indígena, que agora é o sítio arqueológico da Lapa do Caboclo, na cidade de Diamantina, aqui em Minas. E, enfim, essa criança está dentro de uma casca de árvore, que tem também pedaço de palha, couro, enfim. A Bibi se encontrou, teve esse encontro com essa pessoa, e aí ela até traz na dissertação uma proposta de forma diferente para se referir a pessoas como essa criança. Ela chama de pessoas ossos, em vez de chamar de restos humanos ou remanescentes humanos, ela chama de pessoas ossos. Então, além de pesquisar sobre essa criança, quem foi ela, como ela vivia, a pesquisa da Bibi também se propõe a questionar a linguagem no campo da arqueologia, e não só a linguagem, mas o pensamento, né? A forma como são tratadas as pessoas e as materialidades indígenas nesse campo da ciência. E tem também a coisa que depois das pesquisas a Bibi pretende devolver Nimo para a Terra, né? Para mim é muito importante que ela volte, porque nós somos terra. Nós somos feitos de terra, a terra é nossa mãe.
E a gente tem que voltar para ela. Porque se você for pensar, né? Imagina, você tira a pessoa, sei lá, faz uma exumação e guarda esses ossos para sempre numa reserva técnica, sabe? Então ela quer, quando ela finalizar a pesquisa dela, devolver o sepultamento de Nimo para o lugar onde ele foi retirado, né? Que é o que faz mais sentido. É porque quem colocou ela ali tinha essa intenção de que ela ficasse naquele lugar, né? Exato. Ó, quem quiser saber mais sobre a Bibi e sobre as pesquisas dela, a Jéssica contou essa história no episódio Caminhos Cruzados, que foi ao ar no Rádio Novela Apresenta, dia 6 de março. Aí depois você terminar de ouvir a gente aqui, pode ir lá para ouvir também. O Sambaqui de Cambuinhas não é o único que enfrenta a disputa com a especulação imobiliária. Os sambaquis de Santa Catarina também passam pela mesma situação. Eu fiquei pensando muito em como isso revela a forma como o Brasil trata a própria história. Porque aquelas conchas, objetos, alimentos, artefatos sagrados e pessoas, sim, pessoas, tudo isso são histórias sobre a ocupação mais antiga do nosso litoral. Histórias que ainda não foram totalmente contadas e que precisam e devem ser pesquisadas. Os sambaquis são monumentos criados por povos indígenas que viviam ali e assim deveriam ser tratados. Você não ouve falar que alguém quer construir condomínios nas pirâmides do Egito ou em Stonehenge, na Inglaterra. E ok, já tem gente vivendo em Cambuinhas. Não é o caso de despejar ninguém. O que a gente quer dizer aqui é que já passou da hora de olhar para o nosso patrimônio com mais seriedade, e não como um terreno para o empreendimento mais classudo do momento. A gente enviou e-mail para várias instituições para saber em que pé que está a construção do prédio. A Prefeitura de Niterói respondeu que todas as questões relacionadas a achados arqueológicos são de responsabilidade do IPHAN. O IPHAN informou que segue acompanhando o caso do empreendimento e que, no momento, a autarquia aguarda os resultados finais do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico no âmbito do licenciamento ambiental desse empreendimento. A Lasca Arqueologia respondeu que está com os projetos em andamento e vai se manifestar após a conclusão das análises. O Ministério dos Povos Indígenas não respondeu até a gravação do podcast. Caso respondam, a gente vai colocar o posicionamento no site de Pelo Avesso. Pelo Avesso tem produção e apresentação feitas por mim, Vinícius Luiz. E por mim, Jéssica Almeida. Eu também faço a edição e montagem do episódio. A música é de Herbert Almeida e da Blue Dot Sessions. O design das peças é de Júlia Araújo. Essa temporada conta com a consultoria da indígena arqueóloga Bibi Nhataramiak. Pelo Avesso tem apoio do Instituto Serra Pilheira. Siga Pelo Avesso nas redes sociais, é Pelo Avesso Pod no Instagram e no TikTok. O nosso site, peloavesso.com, também tem conteúdo extra. A gente volta na próxima quarta. Até lá. Tchau. Tchau.